Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou Gisele Carmona, psicóloga, e hoje eu quero conversar com você sobre um tema que eu acho que vai tocar fundo no seu coração. Eu quero falar sobre a relação que nós tivemos com a nossa mãe. Como essa relação, lá do começo da vida, que foi vindo ao longo dos anos, agora molda a forma como você ama, como você se ama, como você confia e como você se relaciona com todo mundo. Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora. É rapidinho. Você vai receber todo o conteúdo novo que eu posto por aqui, tá bom? E se você estiver me vendo pelo Instagram, me segue por lá também. Me ajuda a levar este conteúdo para mais pessoas que precisam. Então agora vamos falar do que interessa, porque hoje eu quero te contar 3 coisas que a relação com a sua mãe construiu em você e que você provavelmente nunca parou para perceber. Você já parou para pensar que a sua primeira relação com o mundo não foi com amigos, o professor da escola infantil ou com um namorado, mas foi com a sua mãe? A mãe é esse primeiro outro que a gente encontra. É através dela que o bebê aprende o que é vínculo, afeto, aprende o que é ser cuidado, o que é confiar em alguém. Ela é literalmente a ponte entre você e todos esses outros. E aqui vai uma coisa que eu adoro falar, porque ela tira um peso absurdo de cima de todo mundo, principalmente das mães. Porque a mãe não precisa ser perfeita, gente. Existe um conceito chamado de mãe suficientemente boa. O que isso significa? Isso significa que ela não precisa acertar em tudo. Ela precisa somente atender às necessidades do seu filho de forma adequada. E para que isso aconteça, é importante ela estar presente, ela acolher, ela conseguir acompanhar essa criança. E aí você pode se questionar: e as falhas que minha mãe cometeu, Gisele? As falhas pequenas, toleráveis, elas são necessárias. É através delas que a criança aprende a lidar com a frustração, a desenvolver uma segurança interna, a confiar que o mundo é seguro, mesmo quando as coisas não saem perfeitas. Porém, nem tudo é assim, concorda? O problema começa quando essas falhas elas são muito grandes ou constantes. Então acaba havendo uma série de repetições de falhas após falhas que não são reparadas. Quando esse cuidado emocional ele não aparece, é onde então começa a se haver um comprometimento na formação do emocional dessa criança. E você também já deve ter se perguntado por que algumas pessoas sempre acham que vão ser abandonadas. Ou já deve ter visto aquelas que entram em modo de alerta logo de cara, que se fecham e que às vezes até vão embora antes mesmo de qualquer coisa acontecer no relacionamento. Por quê? Elas têm medo de serem abandonadas. Isso tem um nome, e a psicologia chama de holding, que significa sustentação emocional. Então, a mãe, ela precisa oferecer para o bebê essa sustentação, que não é só alimentar, que não é só proteger fisicamente, é também acolher, regular as emoções, fazer o bebê sentir que o mundo é seguro. Porém, quando essa sustentação acontece de forma consistente, a criança cresce sentindo que eu posso confiar neste mundo. Porém, quando também falha, o mundo começa a ganhar esse sentido ameaçador. E aí, essa criança cresce, vira um adulto e ainda espera ser abandonado. E tem mais uma coisa que eu preciso te contar, porque ela explica muita coisa da vida adulta. É a ideia do verdadeiro e do falso self. Quando a mãe consegue acolher a criança como ela é, o que surge nessa criança é a autenticidade, é essa essência de quem ela é, com suas características próprias. Você consegue ser você mesmo, mas quando a criança precisa se adaptar demais a esse ambiente, precisa
atender às expectativas do adulto, precisa sempre viver em função de agradar o outro, é quando surgem as máscaras. Uma forma de fazer funcionar a pessoa como meio de proteção. Então é como se ela colocasse uma máscara para proteger, mas que ao mesmo tempo a distancia dela mesma, da sua própria essência. Então é sempre aquela sensação de vazio, sensação de que você nunca pode ser você mesmo, e aí sempre surge questionamentos de quem eu sou, por que eu faço isso, talvez eu gostaria de fazer outras coisas. E aí então passa-se os anos e chega a vida adulta usando essa máscara e ao mesmo tempo sempre tendo essa sensação de realidade, de vazio, de não completude. Mas aqui é onde eu mais gosto de chegar, porque eu acho que é o que mais importa. Reconhecer tudo isso não é para ficar culpando a sua mãe, não é para você carregar mágoas pensando no que deveria ter sido ou deveria ter acontecido, mas é para você entender o seu padrão, entender o que acontece com você e enxergar de onde vem o que você repete. E aí tem um momento da vida em que tudo isso fica muito mais à flor da pele. Esse momento é a gestação e o pós-parto. É como se a maternidade abrisse uma janela para o passado. Tudo que ficou guardado, reprimido, começa a vir à tona. E o que parece assustador, na verdade, é uma oportunidade enorme de ressignificar, de quebrar ciclos, de ser livre, de construir algo diferente, inclusive para quem vai chegar. Você não precisa repetir o que viveu, mas para mudar, primeiro você precisa se olhar. Então, para resumir o que a gente viu hoje aqui, a relação com a nossa mãe construiu um molde de como a gente se ama, de como a gente ama, de como a gente confia ou não, ou de como a gente se protege no mundo. Entendemos que a mãe não precisa ser perfeita, ela precisa ser suficientemente boa, precisa atender às necessidades desse bebê. Mas quando esse cuidado falha muito, a gente começa a carregar isso nos relacionamentos sem perceber. E a boa notícia é que esse molde pode ser quebrado, pode ser remodelado, pode ser refeito com autoconhecimento através da psicoterapia, com a vontade de olhar para essa história. Se esse conteúdo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você já parou para pensar em como foi essa relação com a sua mãe? Quero muito ler o que você tem a dizer. E se alguém que você conhece precisa ouvir isso, encaminhe esse vídeo para essa pessoa agora. Até o próximo vídeo. Um beijo!